Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa quinta aula do curso de Fenômenos Térmicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calor. E até a metade do século XIX, mais ou menos, a mecânica e a termodinâmica eram tidas como ramos distintos da física. Elas não conversavam entre si, tá? E a própria lei de conservação de energia, o princípio de conservação de energia, não era bem estabelecido para certos sistemas. Só alguns sistemas mecânicos aí conservavam energia. Tá? Então, acreditava-se que a lei da conservação de energia não era geral. Tá? Só com os trabalhos aí de Joule e outros físicos, né, na época, que se percebeu que a transferência de energia, né, no caso da termodinâmica, que seria na verdade o calor, como a gente vai falar, né, e no caso da mecânica, que seria trabalho, né, a variação de energia está ligada com o trabalho, né, só depois dos experimentos desses físicos é que se percebeu que havia uma relação entre essas duas grandezas. Tá? De fato, o pulo do gato é o que a gente chama de energia interna. Energia interna pode ser convertida em energia mecânica. Tá? E quando a gente inclui essa energia interna, eu já vou explicar o que ela é. Né? Na definição de energia mecânica da mecânica, da parte da física que trabalha com a mecânica, o princípio da conservação de energia é geral. Tá? Ele é a energia conservada em todos os casos. Ok? Então, de uma vez por todas, vamos definir, que a gente acaba sempre confundindo, né? O que é energia interna e o que é calor. Tá? Energia interna seria a soma das energias de movimento, aí, ou seja, as energias ligadas à temperatura, né? Então, da vibração, da translação e da rotação, como a gente viu na aula passada um pouquinho, mais a energia de ligação entre essas partículas. Tá? Então, os átomos ali ligados para formar moléculas, a força entre moléculas, enfim, seria a soma de todas essas energias vistas, né, no centro do movimento ali, como a gente chama. Ou seja, eu não quero ver translação nisso, eu quero assistir isso, todo esse movimento, num gás, por exemplo, né, visto do centro de momento, aí, o ponto onde a velocidade é zero desse centro de massa, para referenciar onde a velocidade é zero para o centro de massa. Tá? Okay? É uma definição um pouco mais formal do que você talvez já tenha ouvido, né? Mas a partir dessa definição a gente consegue provar as conservações. Tá? E calor, tem em mente, já estamos falando, né, cientificamente sobre calor, não é está calor hoje, está errado isso. Sim. Okay? Está quente ou frio. Né? Calor não é a temperatura. Tá? Calor é uma coisa que os físicos viam misteriosamente, eles achavam que era um fluido, né? Eles chamavam até de calórico ali, o que saía de um corpo para o outro. Não é isso, não tem nada a ver com temperatura. Calor é a transferência de energia, né? de um sistema, ou para dentro do sistema ou para fora do sistema, né? Através de uma fronteira aí que a gente pode ou imaginar, né? Imagina a superfície gaussiana, por exemplo, tá? Ou ser realmente uma fronteira física ali, por exemplo, um bloquinho, né? ou o recipiente aí que contém o gás, tá? Okay? E um meio externo ali, a sua vizinhança. Tudo bem? Então tenha em mente, calor é transferência de energia. Sim? E a energia interna seria a soma de todas as energias mais energia de ligação. Claro isso? A gente vai usar isso mais para frente, tá? E quais as unidades, né,
que a gente usa para energia? Bom, no SI, que é o que a gente vai mais usar, é o Joule, né? Em homenagem ao James Joule. Tá? Mas antes dele vieram vários, né, físicos aí que trabalharam com água, certo? Okay. Aquecendo água, esfriando água ali, etc. Tá? E outros materiais, outros líquidos. Aí. Então, portanto, existem outras unidades de energia mais antigas, como, por exemplo, a caloria. Tá? A caloria ela é em torno aí de 15 graus Celsius, aumentar de 1 grau, tá? 1 grama de água, aí, de 1 grau, 1 grama de água. Tá? E existem outras, né? Por exemplo, o BTU, que é também famosa, aí, o pessoal que trabalha com... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ar-condicionado, por exemplo, né? Tá? Então é um Libra, né? Em torno aí dos 63 graus Fahrenheit. Tá? Subiu um Fahrenheit para 1 libra de água. Tá? Essas são unidades aí que não tem muito significado físico, né? Conceitualmente. Tá? Okay? E a relação entre elas, pelo menos para a caloria aqui, o próprio Joule quem descobriu. Tá? Ele fez um experimento, aqui tem um esquema desse famoso experimento aí do Joule, né? Em que ele prendeu 2 blocos, né? E através de uma manivela ele subia esses blocos e soltava essa manivela, eles desciam, né? E a pá girava aí o líquido, né? No caso a água, tá? Okay? mais acessível, né? Certo? Okay? E depois de várias e várias repetições, a temperatura subia nesse termômetrozinho aqui que está representado. É lógico que esse sistema é isolado, tá? Okay? Então, existe uma transferência de energia, né, gravitacional, no caso aqui seria 2 mGh, eles caem numa altura H, hein? São 2 blocos, 2 mGh, transformando isso em energia térmica. Okay? Então, o Joule chegou muito próximo. Na verdade, 1 caloria é cerca de 4,18 joules. Ele mesmo já chegou muito próximo disso. Hoje em dia a gente usa um pouquinho mais aproximado, um pouquinho mais exato, 4,186. Na verdade é quase 4,184, mas a gente vai adotar esse valor aqui, já é suficiente. Tá? E aí você consegue transformar entre antigas unidades e a unidade mais moderna que a gente trabalha hoje em dia. Tá? Note, todos esses nomes aí são bem antiquados. Certo? Por exemplo, esse é chamado de equivalente mecânico do calor. Né? Tá? É simplesmente uma transformação de unidades. Certo? Não tem nada incrível nisso. Sim? Okay. Tá legal. O que mais que a gente sabe? Bom, se 4,186 joules, né? Você faz esse experimento e mede isso mesmo. Tá? Okay. Que é um experimento repetitivo, bem cansativo. Tem até um exercício no livro, né? Talvez eu ponha na lista aí, que você tem que fazer várias vezes isso. Sim? Okay. Se 4,186 joules são para 1 grama de água, quanto que seria para 1 quilo? Naturalmente, você diria 1000 vezes, né? Seria 4.186, então. Certo? 4.186 joules. Se fosse 2 quilos, seria o dobro. Né? 3 quilos seria o triplo, assim por diante. Tá? Mas e se fosse outro material, por exemplo, cobre? Dá para medir isso, eu já vou mostrar como. Você precisa de menos. Okay? Cobre, todos os metais acabam precisando de menos. Tá? Okay? Metal esfria mais facilmente, esquenta mais facilmente. Certo? Okay? A água é difícil de esquentar, fica um tempão no fogo. Né? Então você precisa transferir um monte de energia, dar um monte de calor, né, para a água ferver, certo? Okay? Mas um metal, por exemplo, é muito rápido. Ele esquenta rápido, esfria rápido. Tá? Então, quem que te diz isso? Né? Quem te diz isso, na verdade, é a capacidade térmica, né, de maneira geral, para o objeto geral. Sim? Então, o calor é proporcional, né, à capacidade térmica e, é lógico, a variação de temperatura também. Né? Se eu quiser aumentar de 1 grau, é 4, tanto. Se eu aumentar de 2 graus, então 8, tanto. Tá? 3 graus, assim por diante. Tá? Então, você
logicamente tem então, né, a variação de temperatura nessa fórmula. Tá? Isso já é conhecido, você já fez conta com isso, eu tenho certeza. Né? Esse Czão é a capacidade térmica. Né? E se eu pensar por grama de material, ou por quilo de material, né, assim, né, a gente tem então um Czinho, né, que é o chamado calor específico. Aí, que como eu já comentei aqui, né, os metais têm calor específico baixo, né, não precisa de muito calor para esquentar ou para esfriar. Né. Lógico, para esfriar é menos esse calor, sim, tem uma variação na queda da temperatura, né, de acordo aqui com o ΔT. E para esquentar é mais. Né? E a água é um dos campeões aqui, assim, um dos mais altos. Tá? Os líquidos em geral são altos, os gases são mais altos ainda. Por exemplo, hidrogênio é o campeão. Hidrogênio, hélio, que eu nem pus na tabela, que é gigantesco. Tá? Que eu só pus alguns materiais. Tá legal. E como a gente mede isso? Como é que eu sei que, sei lá, que o cobre é 387? Né? Que o cobre aqui é 387. Como é que eu faço isso? Eu posso usar a água que eu já conheço, né, do experimento do Joule, né, e com o valor da água eu consigo fazer o que a gente chama de calorimetria, aí, usa um calorímetro, né, tá? Que é simplesmente uma garrafa térmica, por exemplo, que é algo que vai manter isolado o meu sistema, por exemplo, a água mais um pedaço de cobre lá dentro, né, que em princípio ou ele é desprezível ou eu vou pôr ele na conta também, essa minha garrafa térmica, se ela não for, se o Czão dela não for desprezível, tá? E aí, já que eu conheço o calor específico da água, né, consigo medir, por exemplo, a massa da água que eu pus ali, a massa da pecinha de cobre, tá? Isso vai ser um outro experimento que eu vou comentar. Né? E meço, por exemplo, a água estava numa temperatura, sei lá, temperatura ambiente, digamos, 300 Kelvin, tá? Ok? Aí eu esquento a pecinha de cobre ali até, sei lá, 400 Kelvin. Jogo um dentro do outro e meço a temperatura de equilíbrio, a temperatura final. Tá? Então, achei o calor específico do material que eu estava procurando, por exemplo, da pecinha de cobre. Tá? E é assim que a gente monta essa tabela, só voltar aqui atrás. Tá? É só você misturar com alguém que você já conhece, né, no caso da água. Então, como é que fica isso? Né? Nota, o material X aí, né? O material em questão que eu não sei, né? Ele vai perder se ele tiver a uma temperatura superior ao ambiente, né? Tá? Esquentei, sei lá, até 50 graus Celsius, por exemplo. Ele vai perder, então esse Q vai ser negativo, né? E a água vai ganhar, então esse Q vai ser positivo, e a soma desses dois, se é um sistema isolado, tem que ser zero, certo? Okay, o calorímetro estou supondo que não está na jogada. Né? Então é só abrir aqui, vai ser o Czão, o MCzinho aqui, ΔT, né, T final menos T inicial, para o objeto X, né, mais MACA, T final menos T inicial aqui para a água. Certo? Posso isolar, simplesmente, né, vou passar o termo da água para o outro lado, vai ganhar um menos, que eu já vou aproveitar e trocar a ordem desses dois aqui. Isso aqui é negativo, certo? Ok? Eu já posso pôr um com sinal de menos, outro com sinal de mais. Se tiver 10 termos aí, você vai se perder. Faça sempre assim, ó, a soma dos calores é igual a zero no sistema isolado. Tá? Trabalhe dessa forma. Aí você não precisa pensar de sinal nem nada. Você escreve T final menos T inicial. T final menos T inicial. Tá bom? Ok? Então, medidas as massas e essas três temperaturas, né, basta isolar o Cx, aqui passa todo mundo para o outro lado. Aproveita o sinal de menos, aqui já troca a ordem, ó, fica Tx menos Tf. Né, e isso já sai então em joule por quilo por grau Celsius no SI. Tá bom? Ok, isso a gente vai usar depois, num outro experimento que eu vou comentar, de calorimetria. E o exercício de hoje a gente vai comentar, então, que seria o primeiro experimento que, né, se a gente fizesse laboratório, né, seria a calibração de um termistor. Tá? Eu deixei o link aqui, tá na playlist ali, tá? É só clicar aqui que abre. Tá? Seria o primeiro experimento, você faria, tá lá eu falando ali como é que faz. Tá?
Só para você ter uma ideia, é um resistorzinho dentro da água quente, né? Que a gente vai jogando água fria, ele vai mudando então a resistência. Toda resistência muda com a mudança da temperatura. É que tem material que muda mais, tem material que muda menos. Inclusive tem uns que aumentam e outros que diminuem. Então tem diferença entre o NTC e o negativo e o positivo, o PTC. Tá? Legal. Mas todos eles seguem mais ou menos essa lei aqui, ó. Que o inverso da temperatura, lógico, em Kelvin, tá? Que senão, por exemplo, eu falo que 0 graus Celsius dá 0 aqui, tá? Porque esse T é maiúsculo, sim. A e B são constantes e R0 é uma resistência, por exemplo, à temperatura ambiente, resistência de referência. Tá? Então, mudando a resistência, né, mudando a temperatura, você vai pondo água fria, né, você acha o valor novo da resistência. Legal, então eu peguei alguns valores aqui, tá, só para exemplificar. Então, por exemplo, 9,30, esse K de quilo ohm, né, 10 a terceira, certo? A temperatura, digamos, ambiente. Comecei com isso. E aí eu mudo aqui, por exemplo, jogo água quente, então sobe aqui acima dos 300 e vou, ou espero esfriar, ou vou jogando água fria para ir mais rápido. Tá? Peguei só alguns valores aqui. Tá? Então, encontro o A e o B. À primeira vista, isso aqui é terrível. Porque, olha só, tem um log na base E, né, o LN aqui, log na base natural, tá? Então, o inverso da temperatura, isso é terrível, terrível, tá? Mesmo que você, eu já conheço o método de mínimos quadrados, à primeira vista isso não é uma reta, tá? Okay? Você precisaria de um método mais geral, tá? Okay? Mas se você olhar com calma, se você chamar esse 1 sobre T de Y, e o Ln desse R sobre R0 aqui de X, isso é uma reta. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Né? Como é que a gente faria isso no laboratório? Então, você mediria isso no laboratório. Tá? Eu já vou pôr alguns valores para você calcular. Mas você pensa, então, como eu falei, que em Y é igual a A mais BX. Tá? Então, você tem que reescrever essa tabela. Né? Esse é o seu X, o Ln de R por R0, é só pegar essa resistência aqui, 1,84, por exemplo, 1,84 kΩ, vai cortar o quilo, esse número é adimensional, certo? R por R0, vai ficar 1,8 por 9,30, Ln disso é negativo, certo? Dá menos 1,62, ó. Esse é o primeiro X, né? E a temperatura, 1 sobre 300, tá aqui, ó. Volta aqui, 1 sobre 337, né? Isso vai dar 2,97, 10 a menos 3, pode deixar a unidade para o canto. Trabalha com número mesmo. Tá? Vai fazendo isso para os 4 pontos. De novo, você vai ter, então, né, uma equação de reta que a gente pode achar, né, pela reta máxima e a mínima. Tá? Okay? É igual ao da aula passada, eu vou mais rápido. Assim. Acha o ponto do meio, né, o centro de gravidade. Tá? Então, é só fazer a média aqui desses x's aqui, desses y's, sabe? Vai estar bem aqui, ó, no menos 1,2, 3 uns quebradinhos aqui, ó, 308. Tá? E aí, a partir desse ponto aqui, você vem com a régua, né, gira a tua régua, acha o de baixo, encostou num ponto, já para, vem com a régua girando aqui, por exemplo, sentido anti-horário, sentido horário, você acha essas duas retas, né? Essa máxima aqui, ó, em roxo aqui, essa mínima em azul, né? Ou você lê essa equação, ou você acha pelos pontos mesmo, você acha essas duas equações, soma, divide por 2, você achou a reta média, faz a diferença entre elas em módulo, e divide por 2, você achou a incerteza, tá? Ok? Eu não vou fazer todos os detalhes aqui, volta essas unidades aqui, né? Então isso aqui tinha um LN, isso é o X, ó. XLN, etc. Tá? Vezes, não esqueça das unidades aqui, né? 10 a menos 3 por Kelvin ali. E você achou a sua equação da reta média com todas as incertezas aí. Então, tá perfeito, tá bom?
Vou deixar de exercício para você fazer. Qualquer dúvida me escreva. Tá? É isso aí. Tchau, tchau.